A gente conhece bem a figura do imperador, né? Aquela força que traz ordem, estrutura, proteção. Mas e quando essa força se distorce? Hoje, a gente vai mergulhar na sombra do imperador para entender como a proteção pode virar controle e como uma estrutura pode acabar se tornando uma prisão. Pois é, essa é a pergunta central que vai guiar nossa conversa. Como é que algo que foi criado para servir a vida, para ajudar a vida a florescer, de repente começa a sufocar essa mesma vida? É o que a gente vai tentar entender agora. A grande diferença entre o imperador e a sua sombra está exatamente aqui, na distorção. O impulso de organizar se transforma numa vontade de sufocar. A necessidade de proteger vira uma obsessão por vigiar, e a capacidade de sustentar se corrompe e vira um ato de endurecer. São mudanças que parecem pequenas, sutis, mas que no fundo alteram completamente o jogo. E essa transformação toda leva a gente direto para o nosso primeiro ponto importante. Essa linha, que às vezes é bem tênue, que separa a autoridade do controle. É exatamente nesse ponto que a sombra começa a tomar forma. Vamos pensar no imperador na sua melhor forma, na sua função ideal. O papel dele é criar, digamos, as paredes seguras para que a vida possa crescer lá dentro. A lei, para ele, não é uma arma, sabe? É um guia, algo que dá estabilidade e protege o desenvolvimento. É uma autoridade que serve, que nutre. Agora, na sombra, a coisa muda completamente. A estrutura não está mais a serviço da vida, ela serve unicamente para manter o poder. A lei deixa de ser um guia e se torna uma corrente, dura, punitiva. O objetivo não é mais nutrir, é simplesmente controlar. Tá, mas o que causa essa transformação toda? A resposta pode surpreender. Não é um excesso de força, não. É algo bem mais profundo. A verdade é que a sombra do imperador é governada pelo medo. E aqui está o pulo do gato. Por trás daquela armadura de rigidez, por trás daquela força toda aparente, a motivação real é o medo. O controle, no fim das contas, não é uma demonstração de poder, mas sim uma defesa desesperada contra a própria fragilidade. E de que medos a gente está falando? É aquele medo constante de perder o controle, sabe? De as coisas saírem do roteiro. É o pavor do caos, da desordem que é natural da vida. É um medo profundo da vulnerabilidade, de parecer fraco. E, claro, o medo de falhar. É essa ansiedade toda que alimenta a necessidade de dominar tudo e todos. O resultado disso está capturado de forma perfeita nessa metáfora. A autoridade vira uma armadura. E vamos pensar bem. Uma armadura até protege, né? Mas ela também é pesada, ela é rígida e o mais importante de tudo, ela isola, ela afasta as outras pessoas. Vamos ver agora como esse medo todo se manifesta na prática. Uma das principais máscaras que a sombra do imperador usa é, sem dúvida, a da rigidez. E o resultado inevitável disso é o autoritarismo. As decisões passam a ser de um lado só, sem diálogo. Qualquer opinião diferente é vista como uma ameaça. A escuta some, porque ouvir o outro pode significar ter que mudar de ideia. E para essa estrutura frágil, isso é assustador. O poder então passa a ser usado para silenciar e não para guiar. Essa rigidez toda cria um paradoxo bem interessante. A pessoa defende a forma com unhas e dentes, mas abandona completamente o sentido. Fica-se tão obcecado com as regras, com os procedimentos, que o propósito original, o porquê por trás de tudo aquilo, se perde no meio do caminho. E o que sobra é uma ordem oca, uma estrutura sem alma. Agora, a gente entra numa das distorções mais perigosas porque é muito sutil. A forma como o impulso de cuidar e proteger pode se transformar numa ferramenta de dominação que sufoca. É aqui que a coisa fica ainda mais delicada. Olha só a diferença. O cuidado saudável, ele quer sustentar a vida, proteger a autonomia da outra pessoa. Já a sua sombra, o domínio, quer governar a vida do outro. E para isso, precisa anular essa autonomia. E como é que esse controle todo se justifica internamente? A pessoa se convence de que sabe o que é melhor para os outros. Ela disfarça o controle como se fosse um ato de cuidado ou de responsabilidade. É a desculpa perfeita para invadir a autonomia alheia, muitas vezes sem nem se dar conta. O resultado final é inevitável e é devastador. A autonomia da outra pessoa é completamente anulada. Ela deixa de ser vista como alguém capaz de decidir, de errar, de aprender. O crescimento dela é podado em nome de uma falsa segurança.
Isso nos leva ao último estágio do desenvolvimento dessa sombra, a criação de uma ordem que não tem alma, um sistema onde emoção é vista como uma inimiga. Para a mentalidade da sombra, sentir é arriscado demais. Pensa bem, emoções são meio caóticas, imprevisíveis, elas ameaçam o controle absoluto. Por isso elas precisam ser esmagadas, negadas, desvalorizadas, tanto dentro da própria pessoa quanto nos outros. E as consequências dessa guerra contra as emoções são terríveis. As decisões se tornam desumanizadas porque ignoram o impacto que elas têm nas pessoas. A empatia se torna quase impossível, o que gera um isolamento afetivo profundo. E no fim, a lei, que deveria ter um coração, se torna só uma engrenagem fria e impessoal. E aqui a gente chega na armadilha psicológica final. O poder deixa de ser algo que a pessoa faz e passa a ser o que ela é. Ela não exerce mais o poder, ela é o poder. E aí, fora dessa posição de comando, ela se sente vazia, ameaçada, como se não existisse. O poder, que deveria ser uma ferramenta, vira a própria prisão. Então, só para a gente amarrar tudo o que vimos, a autoridade se transforma em autoritarismo, a estrutura vira rigidez, o cuidado se corrompe em controle, a lei se torna uma ordem sem alma e, no centro de tudo isso, a força é só uma máscara que esconde o medo. Se tiver uma única ideia para a gente guardar de toda essa análise, que seja esta: a sombra do imperador não nasce de um excesso de força, mas justamente da falta dela. É uma estrutura interna tão frágil, tão fragilizada, que precisa dominar o mundo lá fora só para não desmoronar por dentro. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para refletir sobre as estruturas das nossas próprias vidas. Quando uma regra, um hábito ou até uma relação está a serviço da vida, e quando é que, sutilmente, essa mesma estrutura começa a nos aprisionar? É uma reflexão que, com certeza, vale a pena fazer.